Oi pessoal, sou a psicóloga Ariane Mello, para quem não me conhece, mas hoje eu vou estar aqui falando com vocês, não só como psicóloga, mas também como pessoa, então por isso o meu vídeo não vai ter muita edição, meu vídeo não vai ter não vou medir muitas palavras para falar, então, até porque eu quero que a minha mensagem chegue de forma bem clara, e se eu ficar escolhendo vocabulário, a gente sabe que a comunicação fica prejudicada, enfim, a gente fala isso em outro vídeo, em outro tópico. Começou setembro, né? E com setembro, todo mundo sabe que setembro a gente tem o mês de atenção ao suicídio. Mas eu não vou ser hipócrita, tá? E falar com vocês a respeito de setembro amarelo, quando na verdade 2020 está sendo um grande tormento para todo mundo, né? Em todos os aspectos, em todos os sentidos e desde janeiro. Além disso, não adianta a gente falar sobre suicídio só um mês, a gente não pensa nisso só em setembro, ou a gente não fala sobre isso só em setembro, né? Muitas pessoas, inclusive, evitam de falar sobre isso. Eu trabalhei numa empresa, inclusive, onde eu fazia a parte de eventos, e eu coloquei no mural um panfleto do CVV, né, falando sobre suicídio. E as pessoas da empresa ficaram super, né, abismadas, bravas, não entenderam, ficaram chateadas e que não devia falar sobre suicídio, né, colocando para debaixo do tapete como se ninguém ali pensasse. Inclusive, uma das pessoas que falava mais sobre suicídio lá demonstrava muitos sinais de alcoolismo, e que é um dos sinais que o suicida mostra pra gente, né? Mas a gente vai falar sobre isso. Então, era uma pessoa que tomava muito álcool, inclusive lá dentro da empresa. Então, é complicado, né? A gente fica... Caiu um trem aqui. Então, a gente fica, inclusive, a gente fica bem chateada como profissional, porque, caramba, a gente tem que falar sobre isso, né? Não é porque a gente não falou sobre a AIDS que ela não apareceu por aí, não é porque a gente deixou de falar sobre câncer que ele extinguiu e por aí vai. Muito bem. Então, como psicóloga e como pessoa, eu não vou ser hipócrita em deixar de falar do Setembro Amarelo, em deixar de falar do suicídio. Aliás, como psicóloga, eu não vou deixar de falar sobre o Setembro Amarelo, mas eu não vou ser hipócrita e falar pra vocês que esse ano tá tudo bem e que tá todo mundo tranquilo. Esse ano tá sendo um ano diferencial, onde todas as pessoas estão tendo que olhar pra dentro de si mesma. E olhar pra dentro de si, ficar trancado consigo mesmo, é uma tarefa muito difícil, né? Você coloca a prova e você começa a pensar nas suas escolhas, nas suas condições, naquilo que você tem pra você. Vou dizer pra vocês, pra mim não tá sendo ruim, né? Mas não tá sendo fácil. Não tá sendo fácil pra ninguém, eu acho. Seja na questão financeira, seja na questão emocional, qualquer questão que seja. Eu há muitos anos tenho tentado engravidar, e isso pra mim tem sido um grande tormento, porque eu não consigo, né? Como toda boa tentante aí deve saber. E eu tenho 35 anos, e a gente fica pensando, poxa, será que eu vou ter tempo? Será que vai dar certo? E nesses últimos tempos, inclusive esse mês, né, nessa última vez, eu acabei ficando tão triste, tão chateada, que realmente eu pensei em acabar com o meu sofrimento. Falei, chega, pra mim chega, eu não quero mais isso, não quero mais tentar. Tô tentando ir pra fila de adoção também, né, que é um sonho meu e do meu marido, mas chega um ponto que você fala, chega, é muita dor. É dor física, é dor emocional, né? Então, falar sobre suicídio é falar sobre dor, em primeira instância, né? Primeiro momento é você falar sobre dor, porque o suicida, ele não é uma pessoa que quer a morte. Ele é uma pessoa que não sabe mais como conviver com aquela dor. Às vezes a dor é muito grande, né? É onde ele vê na morte uma saída para acabar com essa dor, seja ela física ou emocional.
para acabar com uma situação que está acontecendo, seja ela física ou emocional. E nem sempre isso é demonstrado, né? Às vezes a pessoa está sorrindo. Eu tive um colega, um amigo, na verdade, que eu gostava muito, inclusive chamava ele de Coelhinho. E ele e mais um outro colega, nós éramos os 3 coelhinhos, né? E ele sempre foi uma pessoa muito bacana, muito alegre, muito feliz, mas ele abusava do álcool. E chegou um momento na vida dele onde tudo estava tão pesado que a escolha dele foi se jogar da ponte. Eu tenho um familiar muito próximo, que inclusive eu estava presente no momento, e para ela estava tão difícil viver, tão difícil, tão pesado, que a saída foi passar por trás de mim, pegar uma faca e se esfaquear. Né? Na minha frente, eu vendo escorrer sangue para tudo quanto é lado, não sabendo o que fazer, me sentindo culpada, porque, poxa, como que eu não pensei que a pessoa ia pegar a faca atrás de mim? Eu tô lavando a louça, como que eu não pensei que a pessoa ia pegar essa faca para fazer alguma coisa contra ela, né? E às vezes a gente tá tão entretido dentro da gente, nas nossas tarefas, que a gente não pensa nisso. Apesar dela estar na presença do ex-namorado, e eu pensei que ele ia tomar conta da situação. E me deixou lá, com essa pessoa sangrando, e foi embora. Como se não fosse nada. Né? A gente precisa prestar atenção pro nosso sofrimento, não só pro nosso sofrimento, mas pro sofrimento do outro também. Né? Todas as pessoas sofrem. E a gente sempre faz alguém sofrer. Então, aquela coisa da pessoa de bem, da pessoa de mal, não existe. Não existe. Tira isso da sua cabeça. O que tá certo, o que tá errado, a gente não sabe. Não sabe. E a gente vive lutando por estar certo, por ter razão, e esquece todo o resto da humanidade, né? Toda a nossa parte humana. E tudo o que isso envolve. Que acaba trazendo pra gente sofrimento, dor, dentre milhares de outras coisas aí. Então, eu quero que vocês entendam que esse 2020 está sendo um eterno setembro amarelo. Né? Eu já pensei em acabar com 2020. Sou honesta. E tenho certeza que você que está me ouvindo também já pensou em acabar com 2020. Você não está aguentando mais. E é por isso que a gente precisa de ajuda. Né? Do mesmo jeito que vocês buscam ajuda psicológica, eu também busco. Né? Estava com uma psicóloga até recentemente. Estou trocando para um outro profissional. Mas até para vocês entenderem que nem sempre a gente se dá bem. Eu, como psicóloga, não é só porque eu sou psicóloga que eu me dou bem com o primeiro ou segundo profissional que eu frequento. Não. É uma questão de empatia, é uma questão de alma. Eu tenho muito paciente que fala assim, nossa, você é a segunda ou terceira psicóloga que eu tô tentando, meus cachorros. Segunda ou terceira psicóloga que eu tô tentando, gostei de você, vou ficar com você, e eu me sinto muito lisonjeada, eu me sinto muito bem, feliz, mas se de repente um paciente, mas já tive paciente que falou assim, nossa, você não entendeu o que eu quis dizer pra você não conseguiu me ajudar, isso me dói, mas eu entendo que isso pode acontecer. Eu sou ser humano, eu tenho falhas, né? Então, para que a gente consiga entender primeiramente o suicídio, a gente precisa entender a humanidade. Nós somos humanos, seres dotados de falha, de soberba, de ego, né? Então, às vezes a gente quer estar certo, às vezes a gente quer mandar, às vezes a gente é submisso e às vezes a gente não quer fazer, a gente quer ser mandado, né? E não tem uma lógica, não tem uma explicação. A vida é fluida, como um rio, assim como a sexualidade é fluida, assim como diversas coisas na nossa vida. Eu nasci católica e hoje sou ateia, passando pela Umbanda, passando pela Wicca, sei jogar tarô e por aí vai. Né? A gente precisa aceitar essa humanidade dentro da gente. A gente precisa aceitar essa humanidade no outro. Entender que ele pode errar. Que um dia eu vou estar brava, eu vou estar xingando, eu vou estar nervosa, no outro dia eu vou estar te abraçando.
Um dia eu vou te achar um saco, uma pessoa chata, uma pessoa insuportável. Outro dia eu vou estar te amando. Como já diria Raul, né? Hoje eu te odeio, amanhã ele tem o amor. É assim. É assim. A vida é assim, a vida é fluida. Então hoje eu tô aqui falando bem um papo, né? Tá parecendo até um... Parece até um... parece um papo de bar, né? Que infelizmente a gente não tá podendo, porque é por causa da pandemia. Então fique em casa, por favor. Mas eu deixo esse espaço aberto pra gente poder conversar sobre isso, tá? E existe saída. Nem toda situação ruim ela dura para sempre, nem toda situação boa ela dura para sempre. E existe saída. Existe saída. A gente precisa olhar além do fundo do poço. Não é nem além do horizonte, é além do fundo do poço. Às vezes a gente precisa cair no poço. Precisa sim, para ver que lá em cima tem outras coisas que eu preciso alcançar. Às vezes eu preciso cair no poço, ficar um pouco quietinha, prestar atenção naquilo que está acontecendo comigo, à minha volta, que é o que está acontecendo. Nesse ano de 2020 a gente está preso num poço. E o bom é que a gente está tendo que olhar para dentro, né? E percebendo muitas coisas que a gente estava empurrando para debaixo do tapete. Como, por exemplo, a nossa saúde mental. Como, por exemplo, um relacionamento que já estava fadado ao fracasso há tanto tempo e você continuou. Uma oportunidade de trabalho que também já não te chamava mais atenção e você ficou por causa do dinheiro. E isso vai te trazendo angústia, isso vai te trazendo tristeza, isso vai te deixando mal, né? E quanto mais eu vou adiando, menos saída eu vejo. E nosso corpo, a nossa mente é lógica, tá? É um pensamento racional. O suicídio é um pensamento racional. 1 mais 1 é igual a 2. Se eu acabar com o meu problema, eu não tenho mais esse problema, acabou. Né? Então, como eu vou acabar com esse problema? Então, a gente precisa não só falar sobre o suicídio de uma forma mais aberta, mas a gente precisa falar sobre problemas. As pessoas precisam entender que errar é normal, né? Às vezes você tem chefe, por exemplo, eu tive uma chefe, também psicóloga, que claramente não aceitava os erros dos funcionários dela, enfim. Era uma pessoa, no início era uma pessoa bem bacana, mas dava para perceber uma tristeza, uma dor, né? Dava para perceber que foi uma pessoa que ralou muito para chegar onde tá, só que acaba pisando nos outros, né? E será que vale a pena? Será que vale a pena estar no topo, pisando na cabeça dos outros? Não sei, talvez não, né? Então quem tá mais embaixo é que vai sendo empurrado pro fundo do poço, que foi o meu caso, né? Agiu de uma forma muito mal, muito terrível comigo, assim, uma forma muito mal educada, faltou muita humanidade no trato, né? Então as pessoas que são líderes e que têm outras pessoas abaixo de si precisam pensar sobre isso. Eu sou responsável pela minha vida e pela vida dos outros também, pela vida de quem tá abaixo de mim, né? Então eu posso ou pisar ou dar a mão para ajudar a levantar. Essa é a diferença entre um chefe e um líder, né? E eu não posso fazer distinção entre ser homem, mulher, ser branco, ser negro, ser de direita, de esquerda, ateu, lulista, bolsonarista, que seja. A gente precisa começar a se aceitar e aceitar as pessoas do jeito que elas são. Todo mundo tem algo de ruim e todo mundo tem algo de bom para mostrar, né? Então o que eu quero dizer para vocês é isso. Todo mundo é dotado de falha. Todo mundo tem um momento onde não aguenta mais. Todo mundo tem uma dificuldade muito grande para lidar com algum problema. Mas ele passa. Ele passa. Eu quero que você entenda isso, ele passa. Momentos bons e momentos ruins, eles vão embora. E virão outros momentos, outras chances, outras necessidades, outras vontades. E vai vir outra angústia. Eu não vou falar pra você... Não, gente, olha, vai ser só dessa vez. Não vai. Então você precisa ser forte, você precisa encarar de frente, você precisa entender como passar sobre isso. Como passar por isso.
várias e várias vezes. Você precisa estar forte. A vida é isso. A gente precisa estar forte. Tá bom? Então, deixo o espaço aberto aqui para vocês comentarem, para vocês conversarem e vamos falar mais sobre isso ao longo do mês, tá? Um beijo.